Putin pensou que controlava a guerra na Ucrânia, mas estava errado. O que começou como uma disputa por território se transformou em um conflito que reescreveu as regras da guerra moderna. Com drones e inteligência artificial, a Ucrânia revolucionou o campo de batalha com táticas inéditas para o mundo e, em especial, para a Rússia. Putin não queria essa guerra. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos ver como a Ucrânia encontrou maneiras totalmente novas de lutar. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, Putin acreditou que terminaria rapidamente. A operação deveria durar 3 dias. A Rússia possuía milhares de tanques, artilharia e aeronaves a mais. Seu exército permanente era enorme, pronto para enviar centenas de milhares de soldados à Ucrânia. E claro, a Rússia tinha seu velho truque confiável, tática que a serviu bem por séculos. Jogar soldado após soldado na máquina de moer carne e vencer pelo simples desgaste. A invasão inicial não saiu como planejado. A Ucrânia recuou à Rússia e passou a receber grandes doações militares de aliados ocidentais. Essa ajuda continua vital. Só os Estados Unidos da América já forneceram cerca de 134 bilhões de dólares à Ucrânia. A Europa, como continente, foi além. Mais de 195 bilhões já chegaram à Ucrânia, com outros 105 bilhões ainda a serem destinados. Toda essa ajuda complicou ainda mais para Putin. Mas o líder da Rússia acreditou que podia superar isso. Mesmo com armas avançadas do Ocidente, a Ucrânia continuava com um exército bem menor. É bem menor, com população cerca de 1/4 da Rússia. A Rússia só precisava insistir. Não importava quantos tanques ou pessoas fossem perdidos. A Ucrânia desmoronaria sob pressão e viraria a primeira joia do novo Império Russo de Putin. Exceto que isso não ocorreu. Sim, as armas ocidentais são importantes, mas não são o motivo do fracasso do plano de Putin. Apesar de serem mais avançadas que as russas, essas armas ainda forçam a Ucrânia a seguir as antigas regras da guerra. O diferencial para a Ucrânia é que ela jogou o livro de regras pela janela e reescreveu tudo. A Rússia está falhando em vencer, porque a Ucrânia está lutando de uma forma que ela nunca esperava. Tudo começa com a arma que definiu a guerra na Ucrânia: os drones. Veículos não tripulados da Ucrânia em terra, mar e ar são a base da guerra. Além disso, representam uma reinvenção da guerra terrestre, área em que a Rússia se destaca. Em agosto de 2025, o político informou que drones tornaram o campo de batalha uma zona de ameaça constante. A zona de morte, antes restrita a rifles e morteiros, agora vai de 9 a 15 quilômetros da linha de frente. Isso expõe soldados dos dois lados ao fogo mortal, mesmo longe da linha de contato. A Ucrânia levou o conceito de terra de ninguém, conhecido desde a artilharia, a um inferno de drones sem escapatória. Para os soldados russos, não é mais o assobio dos projéteis que eles mais temem, e sim o zumbido incessante dos drones sobre suas cabeças. Enxames de drones patrulham constantemente, esperando a oportunidade de atacar. Se um drone vê um soldado russo, tudo termina. Mesmo que esse drone seja destruído, os outros já sabem o alvo e descem em segundos. O uso de drones é tão impressionante que quase todos os exércitos estão aprendendo com isso. A Ucrânia mostrou que um exército pode obter o mesmo que armas bilionárias por uma fração do custo. Um único drone que custa apenas $400 por unidade pode destruir um tanque tão bem quanto um míssil antitanque que custa muitas vezes mais. E esses drones são máquinas de matar. Não se engane, os drones são agora a principal arma na guerra da Ucrânia em ambos os lados. A Ucrânia inovou, a Rússia copiou. Em 2025, drones, e não artilharia, ataques aéreos ou qualquer outra arma tradicional da Rússia, são responsáveis pela maioria das mortes do campo de batalha. Cerca de 80% das baixas russas no campo de batalha são agora causadas pelas máquinas de guerra aéreas, aquáticas e terrestres da Ucrânia. Aqui está o que realmente deixará Putin furioso. Os drones da Ucrânia são um negócio faça você mesmo. Literalmente, muitos especialistas em tecnologia ucranianos querem ajudar seu país e criam drones que já estão em produção em massa. Por toda a Ucrânia, pessoas comuns estão montando oficinas de drones sozinhas em suas próprias casas.
Em um porão de apartamento, uma equipe monta 100 drones por mês apenas com ferramentas, peças e conhecimento técnico. Esses fabricantes caseiros criam uma rede secreta que a Rússia não consegue fechar. Um fazendeiro ucraniano adaptou seu trator para ser controlado remotamente e remover minas terrestres. Embora pareça diferente, atua como um drone comum, usando tecnologia para manter o operador seguro e afastado das linhas inimigas. Os construtores caseiros da Ucrânia são essenciais, mas a verdadeira virada de jogo é o que acontece quando um drone se prova em combate. Projetos bem-sucedidos crescem rápido, tornando a produção de drones um grande negócio. Em poucos anos, uma indústria inexistente antes da invasão de Putin agora fabrica milhões de veículos não tripulados. Em 2024, mais de 2,2 milhões de drones foram produzidos, e a Ucrânia planeja chegar a 4 milhões em 2025. Poderia construir ainda mais. Muito mais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que 8 milhões por ano seriam possíveis se a Ucrânia tivesse os recursos financeiros. No Fórum da Indústria de Defesa da OTAN, em junho de 2025, Zelensky afirmou que a produção de defesa ucraniana já supera 35 bilhões de dólares americanos, com mais de 1.000 produtos fabricados. As tropas russas enfrentam muitos drones no campo de batalha. Sejam zonas de morte, drones assassinos ou de vigilância, esses veículos não tripulados custam à Rússia 1.000 soldados por dia. Se o dinheiro continuar chegando, esse mar de drones virará um tsunami capaz de varrer todas as táticas tradicionais que Putin pensar em usar. O Ocidente tenta ajudar financeiramente. Além das doações militares já citadas, o modelo dinamarquês de ajuda está abrindo novas possibilidades. Segundo o modelo da Dinamarca, outros países pagam pelos drones da Ucrânia, mas os drones nunca saem do solo ucraniano. A Ucrânia recebe dinheiro, constrói drones e ataca russos. Há uma coalizão de drones de 20 países, liderada pelo Reino Unido e Letônia, que investirá mais de 3 bilhões de dólares em drones em 2025. Isso adiciona mais 1 milhão aos 4 milhões que a Ucrânia já pretende produzir para o ano. O que vemos aqui é simples. A Ucrânia vem trocando gradualmente forças tradicionais por drones que mantêm o poder destrutivo sem risco a vidas humanas. A Ucrânia está fabricando robôs terrestres e planeja ter 15 mil até o fim de 2025. Eles transportam suprimentos para a linha de frente ou explosivos diretamente para as trincheiras russas. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está desenvolvendo híbridos de drones e mísseis para abrir brechas na máquina de guerra de Putin em seu próprio território. E ainda há a tecnologia de drones foguete que permitirá à Ucrânia atacar a mais de 1.000 milhas dentro do território russo. A Ucrânia não poderá substituir todo o exército por drones. Sempre serão necessários humanos e armas para maior poder de fogo. Mas os drones da Ucrânia são uma parte enorme do novo manual militar que ela criou. Sem eles, para retardar os avanços e matar milhares de soldados russos, a Ucrânia já poderia ter caído. Não caiu, e todo mês surgem novas ideias no campo de batalha. Embora drones sejam vitais na nova guerra criada pela Ucrânia, há uma inovação ainda mais crucial que muitos nem percebem. Financiamento coletivo costuma ser doar no Kickstarter para apoiar um produto. Na Ucrânia, porém, tem outro significado. Milhões compartilham dados para enfraquecer a Rússia a cada passo. Vamos começar pelo básico, documentando o que realmente está acontecendo. Putin usa campanhas de desinformação para manter o controle. Quanto mais propaganda ele espalhar, maior a chance da Rússia esconder a verdade. Que muito do que ela faz não passa de ilusão e enganação. Uma das maneiras que a Ucrânia tem usado para combater essas campanhas é através de pessoas relatando o que realmente está acontecendo no local. O fluxo de relatos de testemunhas ajudou jornalistas e ativistas a documentar crimes de guerra que poderiam ser encobertos, com o povo ucraniano relatando tudo o que vê. A inteligência de fonte aberta, ganhou destaque ao explicar em tempo real o que ocorre na linha de frente. Quando a Rússia avança, isso é relatado. Quando a Ucrânia contra-ataca, isso também é relatado. Quando um drone destrói um sistema de defesa russo, geralmente há um relatório com fotos e vídeos para comprovar o ocorrido.
As campanhas de desinformação da Rússia não têm o sucesso que Putin gostaria, devido à inteligência colaborativa. Putin está pedindo para as pessoas ignorarem as evidências dos próprios olhos e ouvidos, um truque que só funciona na Rússia e mesmo lá está ficando cada vez mais difícil. O crowdsourcing é usado para muito mais do que garantir que a informação chegue ao domínio público. O exército ucraniano depende tanto da população quanto de especialistas em inteligência para conhecer o inimigo, e faz isso há tempos. Em novembro de 2022, Sir Jim Hockenhall, chefe do Comando Estratégico do Reino Unido, explicou que a Ucrânia já usava chatbots para cidadãos relatarem movimentos de tropas russas. Ele chamou essa rede de sensores civis de multiplicador de força, pois fornecia não só dicas, mas diferentes perspectivas para analistas cruzarem e transformarem relatos em inteligência confiável. A Ucrânia sabe muito mais sobre as ações da Rússia do que Putin pensa. Qualquer ucraniano pode ligar seu smartphone e enviar uma mensagem para a rede de sensores civis. Com informações suficientes sobre tropas, a Ucrânia sabe onde atacar para causar mais dano. Sem adivinhação e com drones de vigilância, a Rússia enfrenta um campo de batalha onde nada escapa ao conhecimento da Ucrânia. E piora para a Rússia, Putin adora usar o exército de hackers da Rússia para causar caos como parte de suas táticas de guerra híbrida. A Ucrânia também pode jogar esse jogo, e com o uso do crowdsourcing, está mudando as regras novamente. Há até um nome para o grupo que utiliza crowdsourcing nos esforços de hackers da Ucrânia: Exército de Tecnologia da Informação da Ucrânia. Descentralizado e formado por milhares de hackers, esse grupo atua digitalmente para devastar a Rússia de todas as formas. Em junho de 2024, foi esse exército espalhado por toda a Ucrânia que lançou um ataque de negação de serviço distribuído que paralisou as redes bancárias da Rússia. Esse exército colaborativo calcula ter causado ao menos $1 bilhão em danos à Rússia até março de 2025. Cada dólar é importante enquanto Putin leva seu país a uma crise econômica pela invasão. A Rússia está perto de uma recessão, informou a Fortune em agosto de 2025, e cada ataque hacker a leva mais ao caos financeiro. A Ucrânia não teve a ideia de hackear nem de hackeamento descentralizado. A escala dessa operação é sem precedentes. A maioria dos voluntários nem precisa saber como funciona um ataque DDoS. Só emprestam seus computadores para quem entende, deixando os ataques bem mais fortes. Isso é crowdsourcing, usar muitos para atingir um objetivo. A Ucrânia aplicou esses conceitos com grande efeito, prejudicando seriamente a Rússia. Ucranianos e o mundo sabem exatamente o que ocorre, inclusive cada ataque bem-sucedido. Um exército de hackers, todos operando a partir de locais não revelados, está paralisando as redes financeiras da Rússia, e os serviços de inteligência da Ucrânia estão recebendo toneladas de informações de que precisam, não de seus próprios agentes, mas de ucranianos comuns. Mas isso é apenas a ponta do iceberg em termos de como a Ucrânia está usando tecnologia para mudar o jogo quando se trata de guerra. Pegue a inteligência artificial ou inteligência artificial. Enquanto muitos usam inteligência artificial para criar imagens de Elon Musk, a Ucrânia a emprega para atacar a Rússia. A análise de dados é crucial. A Ucrânia recebe muitos dados, relatos colaborativos, imagens de satélite e inteligência de parceiros ocidentais. Organizar tudo isso levaria tempo demais sem a inteligência artificial, mas, ao utilizá-la, a Ucrânia consegue filtrar o excesso de informações e transformar dados brutos em percepções rápidas e acionáveis. Vídeos, mensagens e outros dados que a Ucrânia recebe por crowdsourcing são analisados por inteligência artificial para detectar movimentos das tropas russas. A Ucrânia pode até identificar armas e possíveis táticas, e isso é só o começo. Em outubro de 2024, a Reuters noticiou que a Ucrânia começou a usar dezenas de sistemas com inteligência artificial que permitem aos drones atingirem alvos sem intervenção humana. Isso pode não ser tão necessário em combates próximos. No entanto, para drones que atacam profundamente o território russo, esses sistemas de inteligência artificial permitem que eles superem os esforços de bloqueio de sinal para garantir que ainda consigam atingir seus alvos. E o setor de fabricação de drones da Ucrânia adotou a inteligência artificial. Uma startup ucraniana chamada Strategy Force Solutions criou uma nave-mãe de drones chamada Gogol-M.
ela pode transportar 2 drones First Person View até um alvo a 300 km de distância e então liberá-los para atacar. Aqui, quem usa inteligência artificial são os drones First Person View com mira automática, permitindo seu uso imediato, não a nave-mãe. Uma missão de $10 mil substitui um sistema de mísseis de 5 milhões e até os Estados Unidos estão se envolvendo. Um acordo de julho de 2025 entre Ucrânia e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América prevê o envio de 33 mil kits de drones com inteligência artificial à Ucrânia até o fim de 2025. E quando se trata do jogo tecnológico, a Ucrânia está anos-luz à frente da Rússia em termos de criatividade. Por exemplo, o projétil de artilharia guiado Excalibur de 155 mm e longo alcance foi desenvolvido pela Raytheon e BAE Systems. O Excalibur pode alcançar até 56 km e possui algo que um projétil de artilharia tradicional não tem: sistema de posicionamento global. Tem aletas dobráveis que o fazem voar mais longe que projéteis de artilharia comuns. Então, enquanto a Rússia bombardeia a Ucrânia com sua artilharia antiquada, a Ucrânia está usando projéteis que planam em direção aos seus alvos e atingem com tanta precisão que não há como escapar. Em junho de 2024, a Forbes informou que voluntários de todo o mundo estão fornecendo armas à Ucrânia. Pessoas ao redor do mundo usam impressoras 3D para criar armas que soldados ucranianos podem usar contra a Rússia. Carcaças de bombas de drones, geralmente impressas em 3D, transformam drones comerciais baratos em bombas kamikaze planadoras. Outro inovador fez um periscópio de trincheira impresso em 3D para soldados ucranianos observarem o entorno. Todas essas são ideias pequenas, mas inteligentes, e os itens impressos em 3D geralmente são enviados para a Ucrânia de graça. A Ucrânia também planeja lançar flamingos contra a Rússia. Apesar de ser engraçado imaginar pássaros rosas explodindo alvos militares, Flamingo é o nome de um novo míssil de cruzeiro ucraniano. Ele pode percorrer até 1.800 milhas e liberar mais de 1 tonelada de força explosiva em um alvo. Esse míssil pode até ser visto como concessão às táticas militares tradicionais e, de certa forma, é também um exemplo da indústria de defesa ucraniana desobedecendo às ordens ocidentais de não usar mísseis fornecidos contra a Rússia. Isso, mais do que tudo, explica como a Ucrânia mudou as regras da guerra. A Rússia repetiu táticas antigas usadas há séculos. A Ucrânia inovou com drones como armas decisivas, liderou em inteligência colaborativa, mostrou o valor da inteligência artificial no combate e produziu mísseis próprios diante da hesitação ocidental. A improvisação de baixo custo, combinada com inovação de alta tecnologia, fez com que a Ucrânia se tornasse o campo de testes para o presente e o futuro da guerra armada. E o mais notável de tudo isso é que muitas vezes são os civis os responsáveis pelo novo manual militar. As guerras do futuro não serão como pensávamos, e a Ucrânia é o motivo. A guerra na Ucrânia já criou novas formas de lutar, mas nada preocupa mais a Rússia do que o poder aéreo avançado do Ocidente. Veja, porque a Rússia tem medo dos F-16S na Ucrânia para entender como esses caças mudam tudo. Ou clique neste vídeo.